Olá pessoal, bem-vindo para mais uma conversa paralela. E hoje nós vamos entrar num terreno bastante complicado, que é tentar definir o que é filosofia. Algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas não é a primeira coisa que deveria saber assim que entra no curso de graduação ou quando vai ler um livro de filosofia? Pois é, mas e se eu disser que até hoje filósofos se debatem sobre esse tema e provavelmente não tenha uma solução definitiva? Mas o que tem nessa pergunta e nas possíveis respostas de tão específico? Deleuze, no livro Que é Filosofia, diz que, diferentemente dos outros discursos, a filosofia é diferente. Por quê? Porque o próprio discurso filosófico já está no terreno da filosofia. Como assim? Quando você tenta definir o que é física, você não está fazendo física, não está fazendo nenhuma demonstração, não está fazendo nenhum cálculo. Mas a filosofia é diferente. O próprio discurso já tem essa especificidade de tratar de outros discursos. A filosofia, por natureza, ela é dialética. Ela trabalha com outros discursos, que principalmente os que vieram antes dela. Por isso que muitas vezes é tão difícil ler algum filósofo, porque ele está trabalhando com discursos que vieram, está conversando, e nem sempre ele deixa isso tão específico. Mas, por exemplo, quando você pega Tales de Mileto, diz que tudo é água, o seu próprio discípulo Anaximandro já veio com outra ideia, fala não, o princípio de tudo é o áperon. O próximo já veio com outro princípio, Anaxímenes, não, tudo é ar. E por aí vai, Heráclito, que diz que tudo é fogo. Então, assim, tentar definir filosofia é bem espinhoso. Por quê? Porque ele já está no terreno do próprio fazer filosófico. Mas, nesse vídeo, eu vou tratar somente do que os primeiros filósofos entenderam por filosofia. Ok? Então, bora lá para essa conversa. Para este vídeo, eu estou utilizando aqui Filosofia, Antiguidade e Idade Média, de Dario Antiseri e Giovanni Reali. Inclusive, eu indico muito para quem quer conhecer filosofia, porque são 3 volumes bem grandes e bem densos. Ele não trata da história da filosofia com certa superficialidade. São 3, na verdade, né? São 3 livros muito bons que eu indico para vocês. O próximo vídeo, vou tentar dar umas dicas aqui de como a pessoa consegue estudar um pouco da história da filosofia. Mas, hoje, como eu tinha avisado para vocês, eu vou tentar definir o que é filosofia e o que os primeiros filósofos entenderam pelo tema. Bora lá! Como muitos sabem, talvez esse nome filosofia tenha sido dado por Pitágoras, porque algumas pessoas perguntavam para ele, mas o que é isso que você faz perguntando sobre as coisas, sobre a essência das coisas? Ele teria respondido, eu sou um filósofo, filo, amor, amigo, sofia, sabedoria. Então, numa definição bem geral, a filosofia é esse amor à sabedoria. O filósofo é aquele que ama o saber, ele não detém o saber. É por isso também que ele está exposto às intempéries, às novas descobertas da sabedoria, das coisas que ele vai conhecendo. Por isso que ele é um amigo, um amante desse saber. Ah, então, o que eles entendiam? Quais que eram as 3 conotações referentes da filosofia? A primeira, quanto ao conteúdo. Qual que é o conteúdo da filosofia? Ao método. Qual o método que nós temos que lançar mão para poder estudar a filosofia? E ao escopo. Nós vamos falar um pouquinho dessas 3 aqui. Quanto ao conteúdo, a filosofia sempre tentou explicar a totalidade das coisas, a realidade inteira, sem deixar nenhuma parte de lado. Como eu falei no início do vídeo, na introdução, quando Tales de Mileto fala que tudo é água, ele realizou todos esses procedimentos através do método racional, não utilizando os mitos, para poder explicar o princípio de tudo, que tudo para ele é água. Inclusive nesse livro aqui, ele começa a explicar por que ele chegou a essa definição de que tudo é água. Interessante esse projeto primeiro da filosofia de tentar explicar o todo da realidade. Será que não é um princípio assim muito ousado? Será que nós, simples mortais, conseguimos realmente
descobrir o princípio que rege tudo. As últimas pesquisas, trazendo para o nosso tempo de agora, mostra que o universo está expandindo. A gente não conhece o que tem muito além de lá. Talvez a nossa visão, talvez a nossa própria razão seja limitada para poder entender esse todo. Aqui no nosso mundo, nós descobrimos vários átomos, 200 e tantos aí, talvez os químicos e os físicos consigam responder melhor. E, além disso, estão descobrindo as partículas dos átomos. Quando eu estudava, eu era muito novo, eu só tinha ouvido falar de três: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Já estão descobrindo cada vez partículas menores. E será que chega ao fim? Então, parece que a gente entrou numa enrascada filosófica, né, para essa tentativa de explicação. E a gente não sabe. E cada vez é uma enrascada maior, porque o universo se expande e as partículas diminuem. Então, como é que a gente consegue explicar o todo? Será que conseguimos mesmo? A gente, até hoje, não conseguiu descobrir tudo que tem na Lua, tudo que tem em Marte, que são os mais pertos e os mais observáveis aqui pra gente. Então, assim, dá pra perceber que a tarefa primórdia, a tarefa primeira da filosofia, é uma tarefa bastante difícil. Hercúlea, para falar a verdade, né? Qual que é, então, o método? O método racional. Só utilizar o que vem do nosso próprio raciocínio. Nós temos outros tipos de explicação, como a religião, como os mitos. O mito é uma explicação da realidade também. Só que a filosofia não. A filosofia tentava explicar o logos da coisa, a lógica por trás de cada fenômeno. Então, não adianta eu falar que hoje nasceu porque a aurora trouxe o sol ou algo desse tipo aqui, das explicações místicas que nós temos. Não, nós temos que buscar uma explicação através do raciocínio. Isso foi muito importante porque promoveu o nascimento das ciências. As ciências usam muito o método empírico, hoje nem tanto, existem outros tipos de saberes, para poder explicar o princípio das coisas. A física matematiza alguns pontos da realidade para poder explicar aquele fenômeno. Então, assim, a matemática, inclusive na Idade Moderna, ela é muito importante para poder explicar a nossa realidade. Então, assim, esse princípio de explicar conforme o logos foi o que primeiro tentou explicar a filosofia. E hoje? Hoje a gente sabe que a gente adquire conhecimento, e o conhecimento verdadeiro, não somente pelo, pelo raciocínio. Hoje nós sabemos que temos um conhecimento corporal. Merleau-Ponty escreveu um livro, Fenomenologia da Percepção, e principalmente depois do advento da psicologia, né, que tentou explicar muitas coisas do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, esse princípio de explicação somente pelo método racional é um pouco contestado. Não que ele não seja válido, ele é muito válido também, né? Mas hoje se exige uma complementaridade, uma explicação do todo, não somente do racional. Nós somos múltiplos, né? Isso é minha gata fazendo barulho, tá? Mas vamos lá. Qual que é o escopo da filosofia? E eu gosto desse trecho aqui que eu até marquei de Giovanni Reale, que diz que a filosofia nasce somente depois que os homens resolveram os problemas fundamentais da subsistência e se libertaram das necessidades materiais mais urgentes. Na verdade, quem disse isso foi Aristóteles, ele está citando aqui. E assim, a filosofia seria uma espécie de saber desinteressado. Não somente aquele saber que eu utilizo para fazer alguma coisa. Ele também é importante, mas se você quer ser um filósofo, você deve amar a sabedoria pelo que ela é. Somente a sabedoria por ela mesma. Dizem que Tales de Mileto foi desafiado, porque perguntaram para ele, mas esse saber que você tem, para que você o utiliza? Ele fala, eu posso utilizar esse saber até para ganhar dinheiro se eu quiser. E dizem que ele arredou um campo,
fez muito dinheiro com aquele campo e depois vendeu, porque segundo ele a sabedoria não é para um fim, deveria ser somente para a sabedoria. Isso faz com que o saber grego seja muito específico. Por quê? Porque muitas pessoas tentam buscar as raízes da filosofia na Babilônia e no Egito. O Egito desenvolveu a matemática muito bem. Só que o conhecimento matemático ali era para um fim. Por exemplo, para construir pontes, diques e para coisas práticas. Os babilônios desenvolveram a astronomia, mas também era para poder utilizar para um fim. Dizem que Tales de Mileto foi capaz de prever, com esse saber dele, um eclipse, e as pessoas ficaram atônitas com isso na época. Mas não nos esqueçamos que o saber filosófico era um saber desinteressado, não era para um fim. Ok. E, inclusive, ó, Aristóteles fala também: todas as outras ciências serão mais necessárias que esta, mas nenhuma será superior. Ou seja, a filosofia, ela não desmerece esse saber prático, só que ela não é superior. Quem aí já leu a Discurso Metafísico de Descartes, sabe que ele criou uma espécie de árvore que nos galhos estão as ciências, só que no ramo está a metafísica. A metafísica como o estudo do ser. Depois eu falo um pouquinho do que é a metafísica. E a gente pode trazer isso para a filosofia também, como se a filosofia fosse esses raios e os galhos as outras ciências. Porque muito das perguntas que a filosofia lança, o que é alma, o que é vida, o que é da filosofia, pode muito bem ser pensado como um start para as ciências. Por exemplo, a biologia, para a linguagem, para tudo. Então é isso por hoje. Foi somente uma explanação desse primeiro conceito do que é filosofia através dos primeiros filósofos, dos que primeiro filosofaram. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje e até a próxima.